Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre o campeonato alemão e a situação toda da tabela que se encontra principalmente Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Vamos lá, a tabela da competição. A gente vai dar uma olhada na competição agora. Olhando esse cenário, o que a gente tem? A gente tem o Bayern de Munique com 58 pontos, 27 partidas. Aí todas as equipes com 27 partidas, né? Um dos poucos campeonatos que as coisas estão de fato organizadas na tabela. Aí temos o Dortmund com 56 pontos e o União Berlim fechando esse top 3 com 51. Ou seja, olhando aí para as equipes que estão na casa dos 50 pontos, tá? E aí, quando a gente for olhar essas equipes, vale a pena a gente ressaltar os confrontos que elas vão ter até o final. As duas primeiras a gente vai ressaltar, que são as equipes que de fato estão disputando o título com mais certeza nessa reta final de Bundesliga. E vamos começar pelo Dortmund, né? O Dortmund tem já na próxima semana o Stuttgart, nessa semana já tem o Stuttgart, depois a Eintracht Frankfurt, Bochum, Wolfsburg, depois Borussia Mönchengladbach, Augsburg e fecha o campeonato contra o Mainz em casa. Então a gente está olhando um cenário onde o Dortmund tem 4 partidas como mandante e 4 partidas como mandante e também duas, 3 partidas como visitante. Então tem 7 partidas até o final, 4 mandante, 3 visitante. Já o Bayern de Munique tem quais partidas? O Bayern de Munique vai ter contra o Wolfenheim, depois ele vai ter contra o Mainz, depois Hertha Berlim em casa, Werder Bremen fora, 2 na sequência em casa contra o Schalke e Red Bull Leipzig e depois fecha contra o Colônia fora de casa. Também 4 partidas em casa e 4 partidas fora. Ou seja, a gente está falando de uma situação muito equilibrada relacionada a mando de campo, que a gente já viu que influencia bastante. E, é claro, olhando os adversários, né? A gente olha para um Borussia com adversários. Talvez o Eintracht Frankfurt seja o mais difícil aqui nessa sequência, né? E o Bayern de Munique tem entre os adversários, né? A gente pode colocar como também mais difícil o Red Bull Leipzig, né? Então, assim, são adversários mais tranquilos. É uma reta final muito tranquila para ambas as equipes que tendem a somar muitos pontos, tá? E aí, se a gente for olhar o confronto direto entre as duas, para a gente ter uma noção de overall e para a gente ter uma noção das vantagens que se leva, a gente vai observar uma questão muito importante. A vantagem que se tem hoje na ponta da tabela de 2 pontos só para o Bayern de Munique é uma vantagem real. E por que ela é uma vantagem real? Se a gente for olhar o confronto como se fosse o Bayern de Munique mandante e o Dortmund visitante, a gente está falando 66 a 52, tá? E aí aqui eu vou colocar o Bayern de Munique como visitante para a gente ter o comparativo das duas equipes, da equipe do Bayern de Munique mandante e visitante, e a gente vai ver que ela varia muito pouco. Então é um 66 a 61, né, olhando casa e fora, que não é a mesma variação que a gente vai ver do Dortmund, né? O Dortmund vai ter 66, ou seja, ele faz uma campanha tão boa quanto o Bayern de Munique jogando como mandante, mas quando esse mesmo Dortmund vai jogar como visitante, cai para os 52. O que a gente pode ter como noção? A gente pode ter como noção que o Bayern de Munique teve uma oscilação muito grande ao longo da temporada. Basicamente é isso. O Bayern de Munique apresentou uma oscilação muito grande ao longo da temporada. E isso vai prejudicar muito a equipe nessa reta final, se caso continuar acontecendo. Por quê? Porque ela não consegue muitas vezes, por mais que não sofra, não tenha derrotas, mas ela não consegue muitas vezes ficar no empate. Ela só fica no empate. Então você vai ver que essa equipe do Bayern de Munique, ela acumula muitos empates. Se não me engano, são 7 empates ao longo da temporada toda na Bundesliga. Então, assim, é uma equipe que, em tese, era para estar disparado na liderança. Não pelos confrontos em casa, que de fato vem aproveitando, mas principalmente pelos confrontos fora de casa. Porque é uma equipe que consegue criar um volume de gols ali e também uma quantidade de saldo muito interessante. O problema é que quando cria tudo de uma vez.
Então vai ter jogos que o Bayern de Munique vai criar muito e aí vai conseguir converter, e outros jogos que o Bayern de Munique não consegue e fica no 0 a 0 ou fica no empate. Então esse é o cenário Bayern de Munique que torna a competição em aberto. Essa oscilação de uma equipe que poderia estar ganhando todos os jogos, mas que não consegue, principalmente fora de casa, contra uma equipe do Dortmund que tem muito menos saldo, mas que no 1 a 0 ela vai levando. E isso é interessante para essa reta final de Bundesliga e a gente ir acompanhando como vai se desenrolar. Favoritismo, claro, Bayern de Munique. Esse é o favorito para a competição. Agora, que esses possíveis tropeços, esse excesso de empate, pode custar ao Bayern de Munique uma Bundesliga fácil? Pode custar. E esse é o grande ponto que a gente fica aqui levando em consideração para trazer para você. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!